Campylobacteriose é definida como uma doença infecciosa causada pela bactéria do gênero Campylobacter, que consiste na principal causa de infecções diarreicas de origem alimentar, patologicamente lesando as células epiteliais intestinais por invasão direta, por indução de processo inflamatório e pela produção de uma toxina. Esse micro-organismo pode causar contaminação cruzada com facilidade em alimentos processados. Um pedaço de carne crua contaminada pode deixar 10.000 células de Campylobacter por centímetros quadrados em uma superfície de trabalho. Essa espécie compreende um grande e diverso grupo de micro-organismos conhecidos como os patógenos zoonóticos. Entre as principais características descritas desse gênero, destaca-se sua forma, pois essa família mede de 0,2 a 0,9 micrômetro de comprimento. São bacilos gram-negativos em forma de espiral, incapazes de fermentar e oxidar carboidratos. Requer um ambiente microaeróbio para o seu crescimento, não formam esporos e em culturas velhas transformam-se em corpos esféricos ou colcoides, que perderam sua viabilidade, conhecidas como formas viáveis não cultiváveis. São móveis com um único flagelo polar, responsável pelo seu movimento característico de saca-rolha ou vai-vem. Etiologicamente, algumas espécies do gênero são termófilas e estão frequentemente associadas a infecções humanas. Nomeadamente, a Campylobacter jejuni e coli são responsáveis pela maioria dos casos de infecções. O Campylobacter jejuni é comumente encontrado no trato intestinal de animais, como cães, gatos, carneiros, aves e bovinos. A transmissão ocorre pelo consumo de leite cru e carne de aves. A Campylobacter coli e lari também são encontrados no trato intestinal de animais, porém são menos frequentes como agentes causadores de infecções alimentares. Já as manifestações clínicas apresentam uma diversidade que consiste inicialmente em cólica abdominal, diarreia profunda, visivelmente sanguinolenta, cefaleia, mal-estar e febre. Esses sintomas duram por um período de 5 a 8 dias, podendo persistir por mais tempo. Porém, certos sorotipos podem acarretar em algumas patologias mais graves. Entre elas, destaca-se a síndrome de Guillain-Barré, que é a forma autoimune de uma paralisia flácida ascendente. Para o diagnóstico, é fundamental alguns requisitos, que são essenciais para o cultivo e identificação dessas bactérias. O método deve ser composto por meios seletivos, com fontes de nutrientes e antibióticos. O cultivo deve conter baixa tensão de oxigênio e alta tensão de dióxido de carbono. Para auxiliar na identificação, podemos fazer uso de diversos métodos, como o exame microscópico direto e culturas. A utilização de outros recursos analíticos imunológicos ou análise genômica também pode auxiliar na investigação. Os esfregaços de fezes coradas pelo método de Gram pode revelar os bacilos típicos em forma de asa de gaivota. Já a microscopia em campo escuro ou com contraste de fase pode mostrar a motilidade típica desses micro-organismos. Eles também são oxidase e catalase positiva, além de redutores de nitrato. Na cultura, os meios seletivos como o skin roll é amplamente utilizado por conter alguns antibióticos em sua composição, que são fundamentais para inibir o crescimento de outras bactérias. Porém, ele é menos sensível que os outros meios comerciais que contêm carvão e outros compostos inibitórios. Com a utilização da atmosfera de incubação, o meio deve ser incubado em concentração reduzida de oxigênio, bem como acréscimo de dióxido de carbono. A placa deve ser posta dentro da jarra de incubação anaeróbica com a temperatura de 42 graus Celsius, apesar de crescer bem entre 36 e 37 graus. Com o crescimento, essas colônias tendem a serem incolores ou então acinzentadas. Podem ser úmidas e redondas, podendo aparecer todos esses aspectos na mesma placa de agar. As infecções intestinais por Campylobacter geralmente curam-se espontaneamente, dispensando o uso de antimicrobianos. Porém, em alguns casos graves de desidratação,
podem exigir perfusão intravenosa e hospitalização. Quando a terapia for indicada, o antibiótico de escolha é a eritromicina ou então a azitromicina, sendo utilizada para crianças. Já para adultos, recomenda-se ciprofloxacina. Para a profilaxia, os principais mecanismos de controle é o regime de cozimento adequado e a prevenção da contaminação cruzada por carnes de gado e de frango crus. Também é indicado uma higiene rigorosa, especialmente em unidades de preparação de alimentos, com a lavagem criteriosa de carne crua de aves domésticas, além da limpeza dos utensílios que entram em contato com o alimento.